Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o diácono Valdinei, da Arquidiocese de Belo Horizonte. É uma grande alegria estarmos juntos aqui no nosso momento Boa Nova, um momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós estamos refletindo o Evangelho do 15º domingo do tempo comum, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, os versículos de 1 a 23. Um evangelho um pouco longo, que fala sobre a parábola do semeador. Né? Vamos nos preparar, né? Vamos pedir a Deus a graça de penetrar em nosso coração, para fazer com que a gente compreenda tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas, quando veio o sol, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não é dado, pois a pessoas que têm será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendam. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a compreende, vem do maligno. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
mas ele não tem raiz em si mesmo, e de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, dá 100, outro dá 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos, estamos nesse 15º domingo do tempo comum, refletindo sobre essa palavra, essa parábola do semeador. E ela traz uma mensagem, né? Ela é muito bem, acredito que todos nós já ouvimos em algum momento falar dessa parábola. Mas ela tem alguns detalhes, né? Além desses momentos que Jesus dá essa explicação do que é a semente à beira do caminho, do que é a semente em terreno pedregoso, né? Nós somos como esses terrenos, né? Nós somos esses terrenos, né? Uma hora estamos sobre esse terreno da beira do caminho, uma hora somos esse terreno pedregoso, onde a palavra não tem raiz, uma hora somos esse terreno cheio de espinhos, né? Por causa de tantas situações da nossa vida que provocam esses espinhos, nossos traumas, as nossas dificuldades pessoais, a nossa imaturidade, a falta de compreensão da vida e até mesmo o distanciamento da palavra de Deus provoca muitas feridas, muitas dores, muitos espinhos no nosso coração. E isso acaba sufocando a palavra de Deus, não permitindo que o Senhor tenha acesso livre e irrestrito ao nosso coração. Mas tem uma palavra muito interessante, né? Onde Jesus fala sobre quando essas coisas acontecem e quando as pessoas estão com o coração endurecido, quando estão com o coração fechado, como esses terrenos, né? Que não é a terra boa, principalmente pela incompreensão da palavra de Deus, pela falta de intimidade com o Senhor, quando há essa negação, né, de estar com Jesus, isso causa vários impedimentos, né? E Jesus mesmo diz, isso impede que eu os cure, que eu os liberte, que eu os mostre a verdade. Então hoje o convite que nós somos sempre chamados a ser essa terra boa. Mas mesmo se nós hoje estejamos sentindo como esse terreno à beira do caminho, né, que não tem compreensão, que não consegue entender a palavra de Deus, correndo o risco aí do maligno chegar e roubar essa palavra, nós podemos tomar uma atitude de fé, dar um passo na nossa fé. Porque o Senhor, como Ele mesmo diz, Ele não veio curar os sãos, mas sim os doentes. E quando nós somos um desses terrenos, né, que não é o terreno, a terra boa, nós estamos adoecidos, estamos necessitando da graça, assim como Jesus curou, né, o leproso, né, como Ele curou o coração da samaritana, quando Ele ressuscitou Lázaro. Todas as pessoas nesses episódios estavam com algum tipo de doença. Mas a diferença é que essas pessoas decidiram acreditar. Decidiram, por mais que o coração deles estivesse adoecido, machucado, ferido, decidiram acreditar em Jesus. Decidiram apostar naquele que dizia que, olha, eu posso te ajudar. E o Senhor pode, o Senhor é o único que pode nos ajudar. Em determinada fase da vida, não há mais o que as pessoas possam fazer por nós.
Não há mais o que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, nossos filhos possam fazer por nós. Porque a fé não é um ato indivíduo, não é um ato da outra pessoa. A fé e a intimidade com o Senhor é algo individual, é algo que parte de dentro do meu coração para que possa encontrar esse Cristo. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, somos confrontados com essa verdade. Precisamos definir, decidir: eu quero seguir ou não a Cristo. E à medida que eu decido a seguir a Cristo, sim, os problemas podem até continuar, mas a diferença é que agora o terreno do nosso coração está sendo cuidado pelo verdadeiro agricultor, que é o Senhor. Ele sabe exatamente em qual o ingrediente que falta a esse terreno. Ele sabe qual é a composição química que falta para que o nosso terreno se torne uma terra boa. Então, tudo que falta, toda aquilo que está deteriorado, o Senhor vai colocar adubo, vai transformar, e aí sim nós vamos nos tornando aos poucos, à medida que nós vamos aprofundando nessa intimidade com o Senhor, nós vamos nos tornando verdadeira terra boa. Então, o convite que sempre o Senhor nos faz é para que nós possamos ter essa intimidade, para que nós possamos voltar o nosso olhar, independentemente da situação que eu esteja vivendo agora, voltar o olhar para Cristo, porque só Ele pode nos mostrar a verdadeira saída, o verdadeiro alimento, a verdadeira cura, a verdadeira transformação para a nossa vida. Que o Senhor possa abençoá-lo, dê o seu santo domingo, que a paz do Senhor penetre no seu coração e que você possa decidir seguir o caminho de Cristo, seguir a Ele, porque Ele sim é o verdadeiro agricultor, é o verdadeiro semeador e é o verdadeiro também mestre capaz de nos levar à a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira compreensão ao chamado que o Pai tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus o abençoe e ilumine, que dê muita paz. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a continuar evangelizando e levando a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.